pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Facial Class, a sua assinatura de harmonização facial. E a aula de hoje é super especial, eu tenho uma convidada especial, a Georgia, que é arquiteta, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre essa especialidade dela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito os meus colegas aí no dia a dia. Conta pra gente, Georgia. Oi, Cami, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Georgia, sou arquiteta e urbanista. E eu venho me especializando desde 2015 em projetos da área da saúde. Então, assim como na profissão de vocês existem diversos tipos de especialização, nós como arquitetos também, e a minha é trabalhar com edificações de saúde, parte médica e parte odontológica. Perfeito, e agora a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês. Vamos lá, vamos dar início à aula, essa é a parte 1, a gente vai conversar muito com vocês sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a Georgia, para que ela explique para vocês, é quais espaços, Georgia, são exigidos, né? A gente sabe que existem muitas exigências aí para a gente ter num consultório. Então, Cami, a primeira coisa que a gente tem que saber é que independente de quem está trabalhando, seja um farmacêutico, seja um odontologista, seja um médico ou biomédico, todo espaço que trabalha com a parte de harmonização e até a parte mais médica, né, ela precisa ter os ambientes obrigatórios. Então, além do consultório de atendimento, a gente precisa ter o depósito de material de limpeza, a gente precisa ter um banheiro adaptado, de preferência que a gente tenha uma copa para poder fazer a parte de alimentação, servir alguma coisa que não seja descartável para o cliente, até para o funcionário se alimentar. Tem a recepção também e a partir disso vai depender do que vai ser oferecido no espaço, na Dependendo clínica. de quem vai atender, aí alguma coisa pode mudar. Exatamente. Mas esses espaços são obrigatórios. O mínimo que você deve ter são esses. Então, perfeito. Anotem aí no caderninho que esses espaços precisa ter, né? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Beleza, a Georgia nos tirou a dúvida aí do que a gente precisa ter dentro do consultório, né? Itens obrigatórios. E agora fala pra gente, Georgia, existe uma dimensão que o consultório de atendimento ele precisa ter, que a gente precisa seguir? Muita gente agora com consultório novo aqui perguntou qual que é o tamanho das salas, é uma dúvida assim que eu acho que todo mundo tem quando vai buscar um lugar para alugar, para comprar, enfim. Então, qual que é a dimensão que tem que ter o consultório de atendimento? Na norma, Cami, eles sempre falam que tem que ter pelo menos 9 metros quadrados quando a gente trabalha com a parte odontológica, na verdade. Sim. E um consultório comum a partir de 7,5. Entretanto, o que eu indico o quê? Quando a gente trabalha com projeto de saúde, a gente está falando da parte sanitária e da parte de funcionalidade. Então não adianta você ter às vezes um consultório pequenininho, porque você só tem ali um atendimento básico, acaba te atrapalhando, e nem também um consultório gigante que às vezes só vai te ocupar espaço. Então o ideal é o quê? Você sempre pensar se você vai, como profissional, você vai querer um espaço de atendimento, igual a gente tem aqui, mais a parte da cadeira para fazer os procedimentos. E o mais legal é o quê? Quando você for fazer essa medida, imagina que da cabecinha do teu paciente, você tem que deixar um raio de 80 centímetros em volta da cabeça inteira. Por quê? É onde você como médico, né, vai circular para poder fazer os procedimentos. E outra coisa importante isso que é Mínimo. legal... isso é o mínimo. E outra coisa importante de se pensar nisso também, que às vezes na norma não fala, mas é o espaço que você vai ter de alcance para sua bancada de trabalho. Porque imagina que você tem um consultório muito largo, aí você tem que ficar arrastando a cadeira para buscar alguma coisa e voltar. Então a praticidade, né? Isso mesmo, porque senão às vezes você demora muito. Então o legal é pensar nisso. Nem muito grudado no paciente, que você consiga circular com a cadeira em volta, e próximo dessa bancada de apoio que vai te auxiliar a pegar todos os equipamentos e instrumentos que você vai trabalhar. Isso é legal, porque quando a gente veio pra cá, eu tinha essa ideia, eu falava, mas eu quero um consultório muito maior, mas daí fica aquele espaço muito maior e não fica prático na hora do atendimento, né? Porque você tá fazendo um preenchimento aqui, você vira, você já tem que ter acesso a uma bancada, então não é pra exagerar no tamanho também, né? Não tem necessidade, na verdade. O mínimo eu digo que é muito pouco, porque é muito apertadinho, é mais quando a gente tá falando às vezes até de um consultório mais que não realiza tantos procedimentos diariamente.
Mas um muito grande também acaba atrapalhando. Perfeito. Então é legal pontuar, mas pensar sempre nesse espaço mínimo aí desses 80 centímetros. No raio de atendimento, né? Isso mesmo, o tamanho da cadeira que vai impactar também, né? Isso, Dependendo do que, se você faz só a harmonização ou se você trabalha com a especialização do orto, do endo, alguma coisa na prática também vai Isso interferir. é legal, porque a cadeira odontológica, eu no meu outro consultório tinha cadeira odontológica. E aí, assim, a gente sabe que tem todo o equipo em volta da cadeira, né? Tem toda aquela parte... A questão da instalação, que às vezes Isso, dá uma dorzinha de cabeça. Dá uma dorzinha de cabeça, tem que conversar bem com o arquiteto, conversar bem com quem vai fornecer a cadeira, para você adaptar nesse espaço necessário. E nesse outro consultório, por exemplo, eu optei pela maca, né? A maca fica mais prático para você. É mais prático, porque hoje eu não uso mais todos aqueles aparelhos que eu utilizava quando fazia ortodontia, por exemplo. Então, muito obrigada. O pessoal vai gostar dessa dica. Então tá. Entendemos essa parte, agora a gente quer entender o seguinte. Eu, por exemplo, era super leiga nesse assunto, a gente montou o consultório agora recentemente, e aí surgem muitas dúvidas, né? Porque a gente lê muito por cima, acaba sabendo muito por cima, é uma coisa que a faculdade não nos ensina, né? Um pouco. Então, assim, vamos contar pro pessoal o que pode dentro de um consultório. Camila, eu posso ter um MDF na parede, um papel de parede, espelho, o que pode e o que não pode desses itens dentro de um consultório? Georgia, conta pra gente. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é que quando a gente trabalha com alguma coisa da área da saúde, a gente tem que evitar que aconteça a contaminação e a proliferação disso. Então, se você tem um material no teu consultório que acaba que pode mofar e daí gerar bactéria, fungo, ou então a transmissão, isso complica muito no procedimento, porque acaba que a saúde do teu paciente que vai ficar em risco. E a tua também quando você está fazendo o trabalho. Então, quando a gente for pensar na parte estética, que eu acho que é uma das coisas principais que a gente também quer dentro do nosso consultório. A gente não quer só algo funcional, a gente quer algo bonito, tem né? E a vigilância não estraga nada, tem que fazer um pouquinho de cada. Então, a gente tem que pensar que os materiais vão ser sempre de cores claras, devem ser materiais lisos, por exemplo. Nada poroso. Nada poroso, evitar ao máximo, porque junta muita poeira, junta muita sujeira. E além de juntar toda essa poeira para você limpar isso, ou a pessoa que vai limpar para você, vai ter uma dor de cabeça grande. Sim. Tem que ser um material lavável, de preferência, e impermeável também. Então, quando a gente fala de vidro, é uma opção legal para você usar, porque ele acaba sendo transparente, lavável, liso, fácil de fazer a manutenção. O MDF também não tem problema a gente utilizar. Sempre a gente tem que tender a usar as cores mais claras. Mas não tem problema você ter um destaque, você ter uma coloração. Exatamente. O importante é que o ambiente seja claro para você conseguir ver o que você está fazendo, né? O ambiente claro acho que traz esse ar de limpo, querendo ou não, né? Isso, reflete muito. Não é à toa que na faculdade a gente precisa usar branco, né? Isso. E não quer dizer também que a gente precisa remeter ao que era antigamente, daquela coisa de você entrar no consultório e ver tudo só branco e dar aquela sensação de tristeza. Então a gente traz né? Que a galera pensa. Isso, exatamente. É até triste, realmente é triste. Então a gente traz o MDF, traz o amadeirado, traz cores que vão causar trazer um aconchego, né? Pra quem tá trabalhando, que acaba ficando lá 24 horas dentro do espaço. E pro paciente que também quer uma coisa gostosa, não quer simplesmente entrar e... né? Você tem que dar uma sensação legal. Perfeito. Quando a gente fala também de, igual, tapetes. Tapetes são praticamente proibido. Por quê? O risco da queda é muito grande e a questão da contaminação também. Então imagina que uma pessoa veio de fora, às vezes tá com o pé tudo sujo, pega naquele tapete, tem alguma bactéria, alguma coisa, você aplicou o botox lá, o preenchedor, e daí vem sangue, pega uma bactéria e por mais que seja uma coisa minúscula, é muito perigoso, então a gente tem que se preocupar com isso. No caso de cortina, persiana, também a gente se preocupa com isso. Cortina em si não é tão recomendado porque ela tem essa questão da poeira, da sujeira, absorver a limpeza é mais difícil. Agora, se você pensar numa persiana que já tem, ela já é de rolo, ela não tem tantas dobras, para você passar um pano e conseguir limpar é muito mais prático. Então, tudo isso a gente tem que observar bem. Lembrando, então, que são materiais lisos, claros, laváveis e impermeáveis. Papel de parede.
Papel de parede não é recomendado porque nem um acredito pouco. que também é algo que a gente não consegue estar limpando, né? Não, Passando pano. ele não consegue. Se for um tecido de parede, a gente até consegue trabalhar porque tem alguns que tem um acabamento mais vinílico. Então você consegue passar água, limpar mais fácil. Agora, papel de parede eu deixaria para recepção, que é um lugar que não vai ter um ambiente tão crítico assim, onde a gente realiza os procedimentos. Perfeito. Então, fiquem atentos aí às diquinhas, gente. E Jorge, agora vamos explicar para o pessoal quais são as diferenças, né, entre os consultórios de um profissional que vai fazer só harmonização facial, ou de um ortodontista, ou de um endo, né? Existem diferenças, o que eles pedem para um profissional que faz harmonização que é obrigatório, que para o outro não pede. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, que eu tenho certeza que aqui tem muita gente que só trabalha com harmonização facial, mas também tem muitos colegas biomédicos, farmacêuticos, médicos, ou que são dentistas e trabalham com a ROF e com outra área. Então vamos explicar um pouquinho de tudo para eles. Bom, basicamente o que vai mudar é a dimensão do consultório e os equipamentos que a gente vai ter que integrar no consultório. Então, quando a gente fala da harmonização em si, a gente precisa pensar no frigobar. E essa é a parte mais importante. É um item obrigatório. Obrigatório, e dentro desse frigobar não pode colocar nada que não seja os preenchedores, que não seja os produtos para fazer a harmonização. Eu falo isso sempre pro pessoal, porque a gente vê nos consultórios por aí, a galera leva o lanchinho, leva tudo. Não, de jeito nenhum. E coloca, é porque é medicação, né? É um medicamento. Então o risco de contaminação é muito grande. Então isso não deve existir dentro de um consultório, não existe essa possibilidade, hein, pessoal? Exatamente, por isso que serve a copa lá que a gente comentou antes. Guarda o lanchinho, a bebida lá na copa e deixa o frigobar exclusivo pro medicamento. Até porque, né, Georgia, o ideal, eu sempre falo isso nas aulas, é que a gente tem até um regularizador de temperatura, né? Porque a nossa medicação precisa ficar de 2 a 8 graus, então, assim, essa geladeira é específica para medicação, né? Exatamente. E até se acontecer de você guardar alguma outra coisa que não seja a medicação e chega uma visita ali da fiscalização, você pode ganhar uma multa, uma notificação, porque é proibido, estritamente proibido. Outra coisa em relação à parte da harmonização. Dentro do consultório da parte da harmonização, a gente não precisa ter uma área de expurgo e de esterilização. O que pode muito acontecer quando o consultório trabalha com a parte de orto, de endo e por aí vai. Então você pode até ter um espaço para esterilizar dentro a limpeza do teu material, central de material simplificado dentro do teu consultório. Tá. Na área da harmonização a gente não precisa disso, porque a gente precisa de um lavatório de mãos, com uma torneira especial, nada de torneira de rosquear, gente, só de alavanca, porque, por exemplo, você tá com a seringa na mão, precisa lavar a mão que caiu alguma coisa. Então tu tem que conseguir acionar com o cotovelo, ou com o joelho, com o pé, alguma coisa assim, que não seja com a mão. Então tem que ser contaminada, né? Isso mesmo. Então, ou uma torneira com sensor, ou então uma de alavanca, que é aquela com o pininho que você consegue. Exatamente. Então, isso é um item obrigatório. Além, é claro, da saboneteira, para você, dispensador de sabonete para você lavar a mão, o dispensador do papel para secar. Não podemos esquecer da parte dos lixos, dos resíduos, que é muito importante. Então, quando a gente tem a parte da harmonização, a gente tem o descarpaque para o pérfuro cortante, né? Ou qualquer outro tipo, pode ser uma bombona, o tamanho dela vai ser de acordo da litragem de resíduos que você dispensa ali durante aquele período. Precisa ter o lixo com infectante, o saco branco leitoso. Evitem qualquer outro tipo de saco, não pode ser outra cor. Tem que ser, gente. Tem que ser o branco, exatamente. Identificar. O hospitalar e o comum, né? Exatamente, o hospitalar e o comum, uma lixeira sempre com tampa e pedal para evitar qualquer tipo de passagem de contaminação. E com identificação, eles têm que estar identificados, devidamente identificados. Não basta só o lixeiro ali com o saco branco e o outro preto normal. Tem que estar identificado por fora, infectante. Um adesivinho bonitinho, pode ser uma coisa bem legal, não tem problema, mas que tem que ter. Isso. E a diferença, então, que a gente vê, a maior diferença para um consultório padrão que vai trabalhar com as outras especialidades, né?
Quando a gente tem essa parte da orto, da endo, aí vai depender se você faz uma cirurgia ou não, se você usa o raio-x periapical ou não. Então todas essas coisas também vão interferir e também vão interferir na metragem. Na metragem da sala. Exatamente. Se eu tenho raio-x, eu vou precisar de uma metragem ainda maior. Ainda maior, pelo menos 4x4, só pra parte da cadeira, do raio-x. Isso, a gente precisa ter um raio de 2 metros do eixo da cabeça do paciente. Entendi. Então, muda um pouquinho, né? Muda, já é um consultório maior, Sim, né? Porque já dá aí 16 metros quadrados. Sim. E aí mais área de atendimento se o profissional quiser, né? Ter uma bancada para atender o cliente. Aqui, né? Isso mesmo, como se fosse uma recepção particular dentro do consultório. Jorge, agora me veio aqui que é uma dúvida comum. Eu posso ter esse meu escritório de atendimento do paciente e o atendimento de procedimentos próximo, eu tenho que dividir com alguma coisa? É obrigatório? Como que funciona? Dependendo da especialidade, não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas o ideal é que seja, tenha. para que você crie um anteparo dos procedimentos. Um biombo, né? Isso, uma divisão. pode ser fixo, pode ser móvel, não tem problema nenhum. O que acontece, principalmente, é que naquele lavatório de mãos que a gente tem que ter no consultório, ele tem que ser uma bancada independente. Então você vai usar ele para lavar as mãos, né? Separado da parte que você faz alguma manipulação. Então quando você tem uma solução, é o carrinho que você anda para lá e para cá com ele, já ajuda. Ou uma bancada que tenha uma separação e ela seja um pouco maior para trabalhar da área com molhada, né? Isso eu mesmo. sei porque tá tudo fresquinho aqui, que a Georgia que fez todo o projeto aqui da clínica dessa parte e a gente teve que deixar ali na área de atendimento Isso mesmo. uma parte mais rebaixada, que é a área molhada, onde a gente faz essa lavagem das mãos. Exatamente, É isso? bem isso. Então tá bom. E pessoal, antes de terminar aqui, para finalizar, eu quero fazer mais algumas perguntas para Georgia. Na verdade, durante a nossa obra que eu fui aprendendo um pouquinho, mas eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muitos do pessoal que tá lá do outro lado. Então assim, Georgia, eu tô fazendo aqui a clínica e eu quero colocar alguma planta, algum verde, né, sem ser artificial na recepção. Eu posso colocar ela ali ou dentro do meu consultório pode? O que pode e o que não pode nesse quesito? Porque a galera gosta de decorar, eu amo um verde, acho que traz uma vida, né? Mas tem que também, igual eu falei, a gente tem que trazer um pouco de aconchego. O que acontece, Cami? Quando a gente trabalha com um projeto de saúde, a gente tem os ambientes considerados não críticos, semicríticos e críticos. Então, o consultório e qualquer área onde você faz um procedimento, por exemplo, até no expurgo ou na parte cirúrgica, qualquer coisa assim, a gente está falando de um ambiente crítico. Então, o que puder ser evitado de qualquer material que possa ocasionar alguma contaminação, proliferação, deve ser evitado ao máximo, tá? No ambiente semicrítico, a mesma coisa, e no não crítico, daí a gente tá mais light. Então, a recepção ela é considerada um ambiente não crítico, a não ser que a gente esteja falando de um centro cirúrgico. Aí a gente tem uma entrada ali, a pré-recepção do paciente já não pode, mas o aguardo dos acompanhantes não teria problema. Então, na recepção, você tá livre para utilizar um verdinho, para colocar uma cortina mais bonita, fazer um detalhamento mais legal. O importante é pensar na limpeza disso depois. Na manutenção. Na manutenção, algo isso, muito né? fácil para você conseguir manter e cuidar. Aí, gente, que bom. Eu acho que o verde ele traz isso, sabe? Mostra um cuidado, porque se você mantém uma plantinha ali, já mostra que, né? É gostoso, né? É gostoso. Então, podemos o verdinho ali na recepção. Outra dúvida que já até me perguntaram em caixinha de perguntas e eu não sabia responder isso exatamente. O cafezinho, né? A gente gosta de oferecer um cafezinho para o paciente na recepção e eu posso servir esse cafezinho em uma xícara sem ser num copinho descartável ou não? Você pode, desde que você tenha um espaço específico para preparar esse cafezinho e depois lavar esse material. Então a gente precisa da copa nesses casos. E a copa sempre deve ter o quê? Uma geladeirinha, pode ser um micro-ondas, não precisa de fogão, nada disso. Pode ser uma chaleira elétrica, não tem problema. E precisa ter uma pia para você lavar esses utensílios aí, né? A xícara e tudo mais. Caso você não tenha esse espaço de copa no teu local, aí você deve optar por fazer tudo no descartável. Então, copinho descartável,
a colherzinha descartável, tudo descartável. Nada que você precisa lavar. Porque é proibido, gente, expressamente proibido você usar a pia do banheiro para fazer isso, a pia do depósito de material de limpeza, que é exclusiva para você lavar pano, por exemplo, guardar produtos de higiene, né, de saneantes, no caso de limpeza. Então, se você tem uma copa, tá liberado. Se você não tiver, aí priorize tudo que for descartável. Exatamente. Então dá para ter o cafezinho desde que vocês tenham essa copa aí dentro do consultório de vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 1 da aula. Eu queria agradecer a Georgia por tirar as dúvidas de vocês e as minhas dúvidas, porque como eu falo, eu acho que isso teria que ser um assunto na faculdade, porque a gente sai muito cru, sem entender nada, e muitas vezes um recém-formado nem sabe da sua profissão, né? Não sabe dessas exigências e acabam cometendo alguns erros, e aí quando recebem a visita lá da vigilância, acabam tendo uma dor de cabeça grande, o consultório pronto e muitas mudanças para se fazer. Eu acho que é muito importante o trabalho da Georgia, exatamente por isso, né? A gente evita muita dor de cabeça, evita fazer muitas coisas erradas. Então, muito obrigada pela participação. A gente vai ter uma parte 2 aí da aula para vocês. Eu vou deixar aqui o Instagram da Georgia, para vocês também, caso tenha alguma dúvida, galera, pode mandar por lá. Fiquem à vontade. Ou até mesmo contratar os serviços da Georgia, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado das aulas e vejo vocês na parte 2.